Olá, amigos, muito boa noite, que saudade de todos vocês, que a paz de Jesus, o amor do Cristo esteja com todos nós. A partir de agora, atendendo ao convite do Centro Espírita Semeadores do Amor, nosso César, esta casa bendita da qual eu tenho a honra e a alegria de ser um de seus trabalhadores. Vamos aqui juntos fazer as nossas reflexões acerca do tema Onde está a vossa fé? Um tema bastante propício para o momento em que a gente está vivendo. A gente está vivenciando esse momento e para muitos um momento de muita dor, para outros de muita reflexão, e que nós possamos, através das reflexões aqui, possamos mais do que nunca entender esse processo do qual nós estamos vivenciando. E assim, já buscando a sintonia com o plano maior, vamos fechar os nossos olhos e agradecer ao Mestre de nossas vidas, Jesus amigo, querido. Obrigado por esta oportunidade, Senhor, de podermos juntos, através da tecnologia, unir-nos os nossos pensamentos e estudarmos e refletirmos acerca do tema de hoje. Que os bons espíritos nos intuam e que possamos assim, Senhor, internalizar as reflexões aqui proferidas. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu falei, o tema é Onde está a vossa fé? E para este tema, que na verdade ele é objeto de uma passagem do Evangelho, está no Novo Testamento. O Novo Testamento que eu utilizo aqui é a tradução do Haroldo Dutra, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, versículos de 22 a 25. E o tema é A Tempestade Acalmada. E sucedeu num dos dias que ele entrou em um barco, e também seus discípulos. Ele lhes disse: atravessemos para o outro lado do lago. E fizeram-se ao mar. Enquanto eles navegavam, ele adormeceu. E desabou uma tempestade de vento no lago. Estavam ficando cheios de água os barcos e corriam perigo. Aproximando-se, o despertaram dizendo: Comandante, comandante, estamos perecendo. Desperto, repreendeu o vento e a agitação da água. Cessaram e houve calmaria. E disse-lhes, porém: Onde está a vossa fé? Temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Então, quem é este que ordena aos ventos e à água e lhe obedecem? Então, meus amigos, uma passagem do Mestre junto com seus discípulos. E Jesus entrou no barco deles e disse: olha, eu quero atravessar. E nessa travessia dormiu, deu lá um cochilo. E nesse cochilo aconteceu o que aconteceu. E o mestre acalma, pergunta para eles: onde está a vossa fé? É interessante essas reflexões. Mas sobre essa passagem, eu gostaria de, mais na frente, falar um pouquinho. Na verdade, no final
nas nossas reflexões, eu converso um pouquinho sobre ela. Porque é importante a gente refletir no tema fé. O que vem a ser a fé? E no livro Rejubila-te em Deus, a mentora Joana de Ângelo, no capítulo 4, ela faz uma reflexão, dirá ela, o desenvolvimento cultural, muitas vezes, como resultado das experiências que defluem dos relacionamentos nem sempre saudáveis, instala no psiquismo a desconfiança, fruto espúrio de condutas infelizes que se tornaram aceitáveis no grupamento social. Então, tudo isso que a gente passa hoje, todas essas questões, todas essas situações que nós passamos hoje, elas são fruto de experiências, segundo a mentora, que defluem de relacionamentos, nem sempre saudáveis, e instala no psiquismo uma desconfiança. Então, esse processo de desconfiança ainda está em nós. A gente diz que tem fé, a gente se diz convicto de certas coisas, mas que será que nós temos mesmo? Será que está cristalizada em nós essa fé? Então, tudo isso que a gente vem trabalhando em nós, será que a gente já atingiu essa fé, já consegue ter essa fé, essa certeza? Porque a fé é um processo de construção, é um processo de relacionamento de nós com o Criador. Porque Deus entrega-se a nós, nos ama todos os dias. E nós, o que estamos entregando a Deus? Então, para que haja esse relacionamento de fidelidade, tem que ter esse amor, essa comunhão. E ainda a mentora continua dizendo, filha dileta do medo, ou seja, a desconfiança, filha do medo, filha da perda, filha da agressividade, dos deslates e infâmias, responde pela segurança que aturde a maioria das pessoas. Então, essa desconfiança que gera em nós mexe com o nosso psiquismo, mexe com a nossa capacidade de razão, de raciocinar. Essas questões perturbam. A gente fica perdido. Mas por que ficamos perdidos? Porque a gente não tem a fé. Instaura em nós um medo. Em muitas pessoas, uma compulsão. Um processo depressivo. Fica sem rumo. Fica sem caminho. Sem saída. Porque você não construiu em você ainda. Lhe falta a certeza. E Kardec, no capítulo 2, item 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele traz uma reflexão que ele chama de ponto de vista. Então ele diz, a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Ou seja, que ideia que a gente faz do futuro? Qual é a ideia que a gente faz da vida futura, do porvir? Isso muda tudo. Isso muda.
totalmente. Por isso que ele vem, muda completamente o ponto de vista sob o qual encara eles a vida terrena. Então, a vida que a gente está hoje aqui, passando por esse momento, nessa encarnação, esse ponto de vista, essa maneira de ver muda quando a gente consegue analisar o porvir, entender o porvir, sob o ponto de vista espiritual. Olhar com o olhar do Espírito. E ele continua. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem. Uma breve estada num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não passam de incidentes que suportamos com paciência. Então é importante a gente ter essa ideia sobre esse ponto de vista, sobre essa outra maneira de ver. Nós, espíritas, sabemos já analisamos sobre essas questões do espírito. Já temos a certeza que somos espíritos e que a vida não cessa na morte do corpo. Que tudo isso passa. E quando a gente tem essa consciência, quando a gente já consegue ter isso cristalizado em nós, a gente consegue ver a vida, ou seja, o porvir, a vida futura, sob uma perspectiva diferente, uma maneira diferente. No livro Pensamento e Vida, o mentor Emmanuel, ele traz uma definição de fé, assim como outros que eu vou trazer aqui. Mas no livro Pensamento e Vida, ele tem um capítulo, o capítulo 6, que é exclusivo fé, sobre fé. Ele faz uma pergunta: como exprimir a fé? Dirá ele, a fé não encontra definição no vocabulário vulgar. A gente não vai encontrar definição num vocabulário qualquer de fé. É muito mais. A fé é força que nasce com a própria alma. Certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Olha que fantástica essa definição do Emmanuel. Ele continua ainda dizendo: palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Mostra-se no cristal fraturado que se recompõe humilde e revela-se na árvore decepada que se refaz gradativamente, entregando-se às leis de renovação que abarcam a natureza. Então, palpita em todos os seres, é instintivo, está em nós. Todas as operações da existência se desenvolvem de algum modo sob a energia da fé, finaliza o benfeitor. Então, meus amigos, por que nós ainda não conseguimos ter esta certeza? Na questão 354 do livro O Consolador, Emmanuel traz uma definição de fé que para mim é a que mais eu me afino, eu leio, eu releio, eu reflito. Dirá ele: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Então, esqueçamos religião. Já ultrapassou isso. Fazendo o coração repousar numa energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento.
Então será que a gente já consegue dizer, eu sei, eu tenho certeza no Criador? Será que depois de tudo que a gente já estudou, já adquiriu, já recebeu de informações, de ensinamentos, de encarnações e reencarnações e etc., já evoluímos, já saímos de um outro patamar, estamos nesse? Será que a gente ainda não consegue, ou já consegue, ter essa certeza do Criador? Basta a gente olhar para nós mesmos e refletirmos e pensarmos qual o grau de entendimento nosso através da fé agora, neste momento. O que nos abala? O que nos aflige? Mas ainda, Emmanuel, na questão 354, ele também dá um recado. Ele diz assim: essa fé não pode estagnar em uma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação. Então a gente não pode parar. A gente tem que trabalhar, intensificando esse processo de iluminação em nós mesmos. Isso me lembra muito o espírito Jacó, quando chega no plano espiritual e vê todos aqueles espíritos benfazejos, já de uma ordem superior, brilhando a sua luz interior. E ele se olha e não vê o brilho nele. Ora, por quê? Então, o benfeitor diz aqui para nós, nós temos que trabalhar sempre em busca dessa iluminação. Ele continua, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. Então, quando a gente traz essa certeza que Deus nos assiste, que Deus está conosco, exprime a confiança em nós. E aí sim, nós temos a capacidade de enfrentar as lutas, os problemas. Contudo, com a luz divina no coração e a humildade redentora que edifica o íntimo do Espírito. Então a gente pode perceber, meus amigos, que a questão da fé é uma construção. A fé você não adquire ela agora, hoje. É um processo de construção. Em Hebreus, no capítulo 11, Paulo tem uma definição de fé bem legal. Ele diz: a fé consiste na firme confiança, certeza, daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Isso é Paulo falando. A fé consiste na firme confiança daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê. Então, é uma confiança, é um fio de fidelidade, né? É um relacionamento de fidelidade. Só há fidelidade quando há entrega. Entregar-se, está comprometido. Isto é um relacionamento de fidelidade. No Evangelho, no capítulo 20, no capítulo 19, o Espírito José, ele diz: a fé
divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então, nesse processo de construção dessa fé, que a gente vem aprendendo através das ferramentas do Evangelho, através dos espíritos de luz que vêm nos informar, trazer para nós esses conhecimentos, a gente vai aprendendo e construindo as virtudes em nós. A gente vai construindo esse processo, essa aquisição dessas virtudes em nós. E vamos aprendendo e vamos criando uma base. No livro Fonte Viva, Emmanuel também dá um outro recado que eu achei interessante a gente trazer para cá para refletir. Ele fala de obreiro sem fé, no capítulo 26. Ele diz: não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma. Todavia, não te consagres à ação sem fé no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Então não adianta ter a fé sem obras, porque ela fica estagnada. Ela fica como um vaso em cima da mesa. Um vaso de flor artificial enfeitando uma mesa. É assim que Emmanuel nos diz no livro Palavra de Vida Eterna. A fé sem ação é um vaso que fica numa mesa, um vaso de flores, que fica ali na mesa séculos, tempos e tempos, sem ação. Então a gente precisa ir ao campo, a gente precisa ir ao trabalho, a gente precisa ir para a vinha do Senhor. Está lá em Mateus, no capítulo 20, Jesus nos convida ao trabalho, cujo salário não interessa. Então esse processo de fé, essa construção, ela vem ao longo do tempo. E a gente tem que ir em busca. Temos que ir buscar. E nesse momento agora, que a gente está passando, é um convite a trabalharmos alguns aspectos em nós. É um convite. Até porque, acredito eu, que se tudo isso não acontecesse, são outras coisas que acontecem, mas assim, tão intensa como vem acontecendo, trazendo o mundo todo, o planeta todo, isso é um chamamento a trabalharmos esses aspectos em nós. Porque acredito que se não acontecesse isso, a gente não iria despertar. A gente ia continuar na inércia, continuar a olhar para amanhã, mas amanhã no planejamento material, tudo em torno do materialismo. O que é que eu vou comprar? O que é que eu vou adquirir? O que é que eu vou poupar? Mas esses aspectos interiores, dessas virtudes, a gente esquece. A gente esquece porque a gente se envolve com o dia a dia. A gente não percebe. As coisas estão próximas de nós e ao mesmo tempo longe, afastadas. Porque o automatismo, todo esse processo vai envolvendo a gente de uma maneira
que a gente se apega às coisas materiais. Então, esses momentos, essas experiências desafiadoras, muitas das vezes é para chamar, para puxar, envolver a gente numa atenção maior. Mas agora, sob um ponto de vista interior, colocou todo mundo dentro de casa, para que a gente reflita. E eu acredito, que já está passando mais do que da hora da gente entender que já recebemos muito, mas já recebemos muito desde os primórdios. Espíritos iluminados vêm dizer para nós, através dos filósofos lá atrás, e vem encarnação em encarnação, as informações vêm para a gente. Vem João Batista dizer, olha, não faz isso. Mas depois de mim, vai vir um ou outro. Esse vai dizer, vai exemplificar. E nós recebemos a visita do governador do planeta no nosso meio, para nos dizer, para nos informar, para nos amar, para exemplificar o amor puro. Mas a gente ainda insiste em não ter essa certeza. E o Cristo vai e diz, olha, depois de mim vai vir um Consolador que vai dizer muita coisa. Esperem. Vem a doutrina espírita e traz para nós tudo que a gente já sabe, tudo que a gente estuda. Ou seja, meus amigos, essas são as ferramentas para que a gente aprenda, para que a gente usufrua de tudo isso, mas que coloque em prática. A gente já avançou bastante. Já avançamos. A gente vai adquirindo conhecimento. Esse conhecimento tem que se transformar em virtudes. Seria negligente falar que a gente não avançou. Mas nós precisamos mais. Nós precisamos, porque uma coisa que vem qualquer nos abala, nos traz medo, nos traz desconforto. E a gente tem que sair dessa inércia, desse desconforto, porque nós temos as ferramentas. Jesus, no capítulo 5, em Lucas, no versículo 4, ele traz uma informação que eu acho fantástica, que ele diz assim, ainda dentro do barco, em um outro momento, eles estavam ali pescando numas águas rasas, não estavam encontrando nada. E Jesus diz assim, Simão, fazer-te ao mar alto. Ou seja, vá mais para a profundidade e jogue suas redes. Então, quando a gente coloca essa reflexão, ir ao mar alto, e a gente olha sob a perspectiva do Espírito, a gente consegue perceber que Jesus nos convida a irmos mais profundo em nós mesmos, em busca desse conhecimento, trazendo essas virtudes, para que a gente agora busque elas. A busca agora não é externa, a busca é interna. A tolerância, a paciência, a fé, o amor, a caridade, o serviço no bem, tudo isso
o Cristo nos convida a ir mais fundo, fazer-te ao mar alto, joga as tuas redes mais fundo. Então, vamos jogar as redes para dentro de nós e vamos pescar essas virtudes que a gente já conseguiu captar ao longo de nossas encarnações, através dessas ferramentas. É um convite que o Cristo nos faz. Essa construção desse mundo interior em nós. Emmanuel nos dirá, no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele diz: a sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Então é um processo que, através dos nossos esforços, a gente vai conseguir essa melhoria interior. Com as ferramentas que o Evangelho traz para nós, a gente vai conseguir. Mas a gente tem que ir em busca. Tem que ir um mar alto, mais um pouquinho. Tem que buscar. E como é que a gente faz esse exercício de construção? Como é que a gente constrói tudo isso? É preciso a gente criar hábitos. Hábitos. A gente não tem o hábito de acordar e trabalhar. A gente tem que criar o hábito do estudo, de hábitos felizes, que edificam, hábitos que abrem caminho. Quando a gente consegue hábitos felizes, quando a gente consegue trabalhar em nós todos esses processos, essas virtudes, a gente cria uma sintonia com o plano maior. Fica um caminho mais leve. Essa sintonia fica mais fácil. A gente recebe porque nós estamos dando. É um processo de troca, de relacionamento, de fé. Essa sintonia possibilita novos horizontes, melhores práticas e, com certeza, uma melhor relação com o nosso próximo. Porque ela está pautada no amor, na indulgência, na tolerância, no sentimento e não mais no instinto. Quando a gente trabalha no bem, tudo isso reforça essa sintonia, essa possibilidade, esse relacionamento com o plano maior. Mas é necessário a gente começar hoje, trabalhar esses hábitos hoje, agora. Porque não adianta a gente querer dizermos que somos cristãos e não temos atitudes cristãs. E Emmanuel nos diz que somos cristãos sem Cristo. Isso está lá no livro da Esperança. Não me lembro o capítulo agora. Mas é cristão sem Cristo. Sem Cristo. Quando a gente diz que é cristão e não tem atitudes cristãs. Jacó dirá no livro Voltei, ele diz: há espíritos que se preparam no mundo para a bendita primavera de trabalho pacífico na esfera superior. E há outros que se encaminham voluntariamente para o inverno de angústias e trevas. Então, qual é o caminho que você escolhe? Quando você vislumbra lá na frente, pós-túmulo, qual é o caminho que você escolhe? Porque Jesus nos ensinou. Toda a vida, Jesus foi uma permanente lição de confiança. Convidou gente de má vida, conviveu com todos, reuniu em sua volta homens, mulheres, simples, povos desprezados, na sua maioria
considerados como pobres, ralé, doentes, e edificou o reino de Deus aqui no planeta. Quem diz isso é Joana de Ângeles. Então Cristo conviveu com todas as classes, mas conviveu, se relacionou com aqueles sem instrução, pobres, doentes, e edificou o reino dele. Então, meus irmãos, fé é entrega, é comprometimento. É diferente de estar envolvido. Me recorda uma palestra do Haroldo, que ele dizia, ele dava um exemplo entre essa diferença de comprometimento e entrega e envolvido, e envolver-se. Ele dizia que enquanto Jesus estava fazendo seu trabalho, seus milagres, suas curas, todo aquele processo que trazia multidões e etc., os discípulos estavam ali, estavam envolvidos. Mas quando Cristo pegou o caminho do Calvário, com a cruz nas costas, não tinha um discípulo, não tinha um apóstolo, não estavam comprometidos. Então, envolvidos é uma coisa, comprometido é outra. Entrega e comprometimento é diferente de estar envolvido. Nós queremos estar comprometidos. Então, para finalizar, eu volto à reflexão lá do início da mensagem que a gente leu de Lucas, sobre a tempestade. E Emmanuel, ele vai falar isso no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 40, que ele chama de tempo de confiança. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes, desorientados ante a fúria dos elementos, ou seja, o vento, o mar. Socorrem-se de Jesus em altos brados. O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção de confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Então, Jesus vem e indaga, pergunta, acalma, mas pergunta. Então hoje, na atualidade, hoje, o que estamos vivendo hoje, a gente pede, solicita a cooperação divina do Mestre. A gente pede o socorro e o socorro vem. Porque Jesus é infinita misericórdia. Mas, depois que a dificuldade ela foi vencida, será que a gente ainda vai receber esta pergunta, esta indagação? Onde está a vossa fé? Então, meus irmãos, para a gente finalizar esta reflexão, eu gostaria de pedir a permissão de vocês para ler uma mensagem do Espírito Meimei. A mensagem é: confia sempre. Então não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo.
porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, meus irmãos, que possamos ter essa certeza no coração, em não mais dizer eu creio, mas dizer eu sei. Afinemos o nosso relacionamento com o Criador, porque assim a gente terá a certeza de que a gente vai estar mais próximo. Vamos também ter a certeza de que o Cristo entrará no nosso barco. Com essas virtudes trabalhadas no dia a dia, com a vontade de servir ao Cristo, nós receberemos sim a visita dele no nosso barco. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja.